A todos, a todas. Final deste live. Há bocadinho estivemos mais em testes. Alguns de vocês que por lá passaram, espero que se juntem agora também. E vamos aguardar também que se junte a nós a Joana para a poder chamar para esta conversa. Estamos então a minutos das 3 da tarde para fazer finalmente este. Fiquei na dúvida se enviei o convite corretamente. Que a tua imagem está despejada novamente, Raquel. Mas já cá estás. E já não somos os únicos. Pode ser isso. Ok. Eu acho que a internet está um bocadinho lenta. Vamos aguardar se calhar um bocadinho para ver se estabiliza. Mas eu estava aqui a introduzir, também antes ainda de entrares. Vamos fazer finalmente acontecer este live que já estava programado há uns meses. Começou com um ciclo de lives e depois de uma das pessoas que convidei. Depois não foi possível fazer na altura, mas não queríamos terminar o ano sem o fazer, não é? E até numa altura propícia para fechar ciclos e para falar de outras novidades, depois também mais à frente, para as oportunidades de falar delas. Sejam bem-vindos, bem-vindas as pessoas que estão aqui a juntar-se a nós. É habitual, não tem sido muito habitual termos muitas pessoas a assistir em direto, mas depois o live também fica disponível para quem não puder juntar-se à hora que estamos aqui a fazer, por isso agradecemos às pessoas que estão cá e também a animar-nos, mas pronto, é sempre comum termos apenas algumas pessoas. Eu vou começar por te apresentar, pode ser? Então a Joana, a minha colega, minha colega porquê? Nós fizemos doutoramento juntas, fizemos o mesmo programa de doutoral, mas a Joana trabalha mais na área da saúde mental de crianças e jovens, certo? Portanto, tu tens mestrado em Psicologia Clínica da Saúde pela Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia Católica. Formação, também agora trabalhas para a também a desenvolver este projeto que apresentas aqui. Ok, houve aqui uma pausa qualquer, não sei se sim, o problema é que estás com muitos cortes e a imagem está muito desfocada. Não sei se me conseguem ouvir. Sim? Uhum. Vamos ver se melhora a ligação desta forma. Talvez esteja a haver muitas barreiras. No sítio onde eu estou não tenho, se calhar, a melhor conexão. O som já está muito melhor, a imagem é que continua desfocada, mas já se ouve bem. Bolas, está difícil fazer e a imagem este está a direto. melhorar também. Isto aos bocadinhos vai lá. Ok. Ok. Sim. Pronto, vamos ver se a ligação melhora aqui. Isto é mesmo fazer em direto.
tem estas coisas. Vamos, vamos ter um bocadinho de paciência. Eu não sei, pronto, se calhar não consegui apresentar-te da melhor forma, mas se calhar também agora te vais apresentando mesmo ao falares do tema. Acaba por surgir algumas coisas. Portanto, o tema de hoje é. Trazemos aqui logo um termo técnico e vamos começar por desmontar, não é? É a vinculação parental e o impacto que esta pode ter no desenvolvimento. De facto, se calhar as pessoas ouvem falar de vinculação, associam a alguma coisa, mas o que é que é efetivamente a pronto. vinculação? Eu não tive a Quais os oportunidade de principais perceber se na apresentação estilos de disseste ou não, mas de vinculação? facto a Portanto, vamos vinculação desmontar aqui um bocadinho estes tive a oportunidade de conceitos. estudar um bocadinho no meu projeto de doutoramento e já lá vou mais à frente. Mas pronto, vinculação é no fundo uma relação afetiva que uma criança estabelece com uma figura de vinculação. Ok? E esta figura de vinculação pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser outro cuidador, e é uma relação que perdura ao longo do tempo. Como é que esta figura de vinculação é selecionada, digamos assim? É aquela figura que responde de forma consistente às necessidades, quer físicas, quer emocionais, das crianças. Porque é que esta figura responda sempre de forma de vinculação, explicar um bocadinho como é que isto se desenvolve ao longo do tempo, porque é importante. Ou seja, o bebê, quando nasce no início, apresenta comportamentos de aproximação face à generalidade das pessoas, certo? Só a partir dos 6, 7 meses é que começa a discriminar as pessoas. E aqui, particularmente, a figura de vinculação. Por isso é que é muito comum um bebê até fica bem no berçário, fica bem, não fica a chorar, e a partir de determinada altura começa a protestar. E chora e já não quer ficar. Porquê? Porque aqui já consegue distinguir entre a mãe e os estranhos. Quando eu digo aqui mãe, atenção, pode ser outro cuidador. Eu refiro-me à mãe porque está mais associada ainda a cuidados físicos, ao alimentar, ao dar banho. Se bem que esta realidade tem alterado muito, não é? Os pais, e com a parte da evolução profissional da mulher, o pai também tem aqui um papel central. Pronto. Isto também faz com que, muitas vezes, só a partir do 7º mês, é que o bebê consiga também diferenciar o pai. E até lá, muitas vezes, o ouvir uma voz mais grave, mais alta, pode até causar choro no bebê. Isto é perfeitamente normal. E acho importante os pais perceberem isto. Depois, entre os 7 e os 9 meses, é que o bebê começa a distinguir aquilo que são figuras familiares de figuras estranhas. Exatamente. Exatamente, eu ia dizer mesmo isso, não é? Porque às vezes há aquela ideia de E até que se bebê fala um tão bocadinho a fase em estranhão, que eles ou aquele começam a bebê é mais estranhar, não é? simpático, isso para toda a gente. Ok, mas se calhar o ideal de facto é quando o bebê estranha. Isto é muito importante. É. E agora porque eu tive com crianças ou seja, estas crianças, nós entrávamos na casa, éramos figuras estranhas para elas, mas elas facilmente vinham ter connosco, falavam connosco, não havia uma grande distinção entre figuras que eram familiares e figuras estranhas, e isto não é um bom preditor, ok? Portanto, até certo ponto é normal as crianças estranharem e é bom que estranhem. Depois disso, não, as crianças já ganham competências até cognitivas para perceber as expectativas que têm que ter em relação aos outros, o tipo de relação que têm que estabelecer e conseguem perfeitamente estabelecer uma boa relação com um estranho. Pronto, eu acho que isto seria assim importante salientar logo desde o início. Quanto aos tipos de vinculação, nós temos aqui 4 tipos de vinculação, não é, principais e que já foram muito estudados. Portanto, assim o primeiro, que é a vinculação segura, em que nós temos uma criança que sente muita confiança na figura de vinculação, é uma figura de vinculação que está disponível para a criança, que está ali quando ela precisa e, portanto, como a criança sabe que a figura de vinculação no fundo, que vai estabelecendo relações positivas.
Depois temos as vinculações inseguras evitantes, e como o próprio nome indica, a criança aqui evita a figura de vinculação. Muitas vezes estão associados a cuidadores mais negligentes, portanto, que não respondem às necessidades das crianças ou, inclusivamente, cuidadores que causam maus tratos na própria criança. Depois temos a vinculação. Não existe, exatamente. E isso ainda é mais notório na vinculação insegura ambivalente. Como o próprio nome indica, a criança tanto procura a figura de vinculação como rejeita a figura de vinculação, precisamente porque a figura de vinculação às vezes responde às necessidades da criança, outras vezes não responde. E, portanto, como a criança nunca sabe se a figura de vinculação vai responder ou não às suas necessidades, às vezes quer a aproximação, outras vezes não. E depois, por último, temos aqui um que já estamos a falar comportamentos estereotipados, comportamentos repetitivos, comportamentos desestruturados, mas isto também é muito característico de pais que tenham perturbações mentais graves, psicológicas graves. Pronto, isto aqui já é um contexto muito específico e um bocadinho diferente. Assim, os principais tipos de vinculação são estes. Acho que para termos aqui uma abordagem mais geral. Claro. E acho que quem nos ouvir e identificar algumas dessas características e reconhecer ou na criança que for, ou na criança que vem, algumas desses traços. E aproveito também esta deixa, porque não disse no início, caso tenham questões que queiram aqui colocar, são bem-vindas, está bem? Nós depois vemos mais no final e também há um espaço para a Joana responder. Mas então fala-nos um bocadinho dessa tua experiência, não é? De facto, pode ter ficado assim um bocadinho perdida no meio da apresentação. Portanto, o meu estudo foi em crianças que estavam acolhidas, e o que é que aprendeste, em casas sobre a vinculação e a sua importância? E, portanto, esta vivência foi muito notória, não é? Como eu estava a dizer há bocadinho, as crianças muito facilmente, nós entrávamos na casa pela primeira vez e tínhamos muitas vezes as crianças a perguntarem: queres ser minha mãe? Ou posso ir contigo para casa? Portanto, não discriminam aqui o que é uma figura estranha de uma figura familiar, e aqui estamos, se calhar, perante situações de vinculações inseguras, ok? E isto, qual é a importância da relação, qual é a importância da vinculação? É que, de facto, a vinculação tem um impacto enorme, quer no desenvolvimento físico, quer no desenvolvimento emocional das crianças. E aqui entramos na importância para a saúde mental, não é? Os primeiros estudos sobre a vinculação foram realmente feitos há cerca com reais maternos eram caracterizadas por uma frieza emocional, um distanciamento emocional e, portanto, todos os estudos têm vindo a apontar que a qualidade desta relação prediz a qualidade da saúde mental, quer na criança, quer na idade adulta. E isto aqui é sim. E isto aqui é Pois. Também existe, também se fala da vinculação na idade, no adulto, mas tudo vem daqui, não é? Aqui pensando do que eu estava a dizer, basta pensarmos numa criança que tenha uma vinculação insegura com o cuidador, mãe, pai, quem for. Geralmente é uma criança, ok, o que é que ela poderá. Eu não sou bom, eu sou fraco. A relação de vinculação vai fazer com que as crianças fiquem mais cristalizadas na criança e no futuro
futuro surgem as ansiedades, as depressões, muitas vezes muito associadas a esta relação inicial. Não sei se faz sentido, se estou a ser clara. Uhum. Eu confesso, pronto, para mim, eu espero que para as pessoas esteja a passar. Para mim também entraram aqui alguns cortes, mas no fundo há essa ligação entre modelos e depois o desenvolvimento de algumas patologias ou de alguns quadros, nomeadamente ansiedade e depressão. De facto, como é que queres nos falar mais um bocadinho como é que o contexto em que nos desenvolvemos molda a forma de nos relacionarmos e de nos vermos o mundo? No fundo é isto que nos traz a vinculação, são modelos internos do nós e do Reflete a mundo. criança que fomos, ok? Isto porquê? Porque, de facto, a relação que nós vamos estabelecendo com os nossos pais, com os nossos cuidadores, vai condicionar depois a percepção que nós temos acerca do mundo, a percepção que nós temos acerca dos outros e as expectativas nas relações com os outros. Se eu tiver uma relação de vinculação com os meus cuidadores insegura, eu vou percepcionar que os outros também não vão estar lá sempre para mim quando eu precisar, ou não vão responder sempre às minhas necessidades, e portanto a relação que eu estabeleço com os outros vai ser muito condicionada por isso também. Assim, e isto tem um impacto particular nos relacionamentos amorosos na idade adulta. Por exemplo, uma criança que tem uma vinculação segura, geralmente no futuro, na idade adulta, tende a estabelecer relações positivas, relações de confiança, relações de afeto, facilmente comunica com os outros e tem aqui um equilíbrio harmonioso entre o que é a sua independência e a intimidade para com a outra pessoa. Nas vinculações inseguras, podemos ter adultos de dois tipos diferentes. Por um lado, adultos que querem muito, procuram muito uma relação, e aqui o procurar muito são aquelas chamadas relações emaranhadas, em que há muita dependência, não damos espaço ao outro, porque não sabemos distinguir entre a nossa independência e a intimidade, o espaço que existe na relação. Por outro lado, temos indivíduos que podem ser o contrário, ou seja, muito desligados, muito independentes, que têm uma dificuldade muito grande em estabelecer relações amorosas ou até mesmo relações de amizade, que fazem com que os afetos e as relações tenham um papel secundário na sua vida. E, portanto, se fizermos aqui este exercício, se calhar eu até deixaria este desafio para as pessoas que estão a assistir. Era interessante nós pensarmos até que ponto é que as nossas relações atualmente, seja com o nosso marido, a nossa mulher, namorado, amigos, até relações profissionais, até que ponto é que não estão a ser condicionadas pela relação que nós tivemos enquanto crianças com os cuidadores. Fazermos um bocadinho este exercício, podemos chegar aqui a ideia de noção. Não, 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 de todo. Não, não, de todo. Porque de facto pode nos condicionar, mas não tem que determinar. Exato. E podemos sempre, com novas relações, aprender novas formas de vinculação e novas formas pegando outra de vez, voltando às nos crianças em acolhimento residencial, nós tentávamos explicar muito isto, ou seja, elas em casa, vamos dizer assim, com os pais tiveram relações de vinculação inseguras, portanto que não foram os melhores modelos para elas, e daí a importância delas encontrarem nas casas de acolhimento cuidadores específicos, cuidadores que estejam lá para elas, para que elas consigam aí sim estabelecer uma relação de vinculação segura, para que consigam reaprender, no fundo, a relacionar-se com as pessoas. Isto é possível, claro que sim. Não é determinante. Agora, tem um peso importante. E aqui, se pensarmos enquanto pais, podemos ver o nosso papel para com os nossos filhos.
Exato. Já lá vamos também, mas antes disso, Uhum. outra relação muito importante de vinculação também, embora seja uma relação mais profissional, é a relação com o psicólogo. Por isso, muitas pessoas chegam à terapia até por causa dos seus problemas nas relações ou das suas dificuldades em estabelecer relações. Qual o papel Ok. do psicólogo em promover melhores Aqui, relações desde de logo, a vinculação, própria melhores relação com o modelos, psicólogo eu acho que tem que ser dinâmicas mais um saudáveis? modelo quase, não é? Não vamos pensar em criar, ou até sim, ou até pensarmos em criar uma vinculação segura com o cliente ou paciente que tiver connosco, certo? Pronto, mas eu acho que aqui até poderíamos pensar a dois níveis. O papel do psicólogo a um nível mais preventivo, ou seja, no fundo o que nós estamos a fazer aqui, não é? Sensibilizar futuros pais para a importância, a vivência da própria gravidez, o primeiro contacto com o bebê, porque aqui há outra questão. Há estudos que indicam que o primeiro contacto dos pais com o bebê prediz a qualidade dos cuidados futuros que são prestados, que é uma variável interessante também. Pronto, e fazer este trabalho mais preventivo e explicar até que ponto é que se pode promover uma boa relação de vinculação. Isto seria o ideal, conseguirmos trabalhar com estas pessoas, com todas as pessoas a este nível. E depois temos um nível um bocadinho mais remediativo, não é? Que é quando as pessoas nos chegam já com as tais crenças que eu falei há bocadinho já enraizadas e em trajetória de vida, ao seu contexto familiar, tentarmos aqui abrir campo para a pessoa trabalhar as suas questões mais. Uhum. De facto, e isso não tem que ser feito de uma forma muito explícita, é mesmo às vezes na forma de desenvolver e desde logo é uma relação em que há uma base segura, mas em que à partida não será para sempre, é para eventualmente a pessoa se autonomizar e Sim, poder sim, seguir o sim, caminho dela. exatamente. Por isso, Aliás, desde eu costumo logo, é fazer uma o relação de paralelismo com as segurança, porque é bengalas, um não é? posto Nós, em seguro, mas determinada altura, podemos precisar de pressupõe uma o bengala porque estamos explorar. aleijados de um pé, de uma perna, o que for, mas a partir do momento em que estamos bem, deixamos de precisar. E, portanto, a relação é um bocadinho esta. Em determinada fase da nossa vida, até podemos precisar daquele apoio de um psicólogo para nos acompanhar e até nos ajudar a ver a perspectiva ou a nossa vida de uma outra forma, mas depois de estarmos competentes ou com competências, as competências necessárias para lidarmos com os acontecimentos, deixamos de ser necessários e é bom que assim seja, que a relação seja determinada num tempo específico. Exato. E então, agora, voltando-nos um bocadinho mais para a questão se calhar, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto pessoas que se relacionam se calhar, seguras. Promover a vinculação segura. Pronto. É assim, a vinculação, como eu disse há um Alguns bocadinho, é cortes. desenvolvida tendo em conta Sim, a sim. capacidade da figura de vinculação responder de forma consistente e eficaz aos pedidos da criança. A criança, como é que faz estes pedidos? Desde bebê faz. E como não fala, temos os comportamentos de sinalização, seja o choro, seja o sorriso, seja o olhar. E, portanto, logo desde o início é fundamental que esta figura esteja muito atenta a esses pequeninos sinais para que consiga responder às suas necessidades, seja dar alimentação, mudar uma fralda, dar colo, dar consolo, dar mimo. Portanto, responder eficazmente e de forma consistente, isso é o mais importante, às necessidades da criança. Não vale a pena
a uma mãe agora dar mimo a um bebê porque ele está a pedir, e até porque ela está bem disposta, está tranquila, mas se por acaso num outro dia chega mais estressada e mais ansiosa e o bebê está a pedir e ela já não dá, esta inconsistência não favorece a vinculação. É preciso sabermos separar estas questões, é fundamental. Depois, eu diria a importância de criarmos aqui momentos de interação com a criança, e podemos pensar aqui em crianças ou podemos pensar aqui em adultos, em companheiros, por exemplo. Momentos de interação de qualidade e não quantidade, que é diferente. O que é isto de qualidade? É se eu tenho 5 minutos ou se defino 5 minutos, 10 minutos para estar com o meu filho ou com o meu marido, eu estou efetivamente com o meu filho ou com o meu marido. Não estou a responder a e-mails, a fazer scroll nas redes sociais, ao telefone. Não, aqueles 5 minutos são para ele. Não interessa eu estar 1 hora com o bebê ou 1 hora com o meu marido, mas estou simultaneamente a responder a e-mails, a responder a mensagens. Eu não estou com a criança e as crianças sentem isso de facto. Ou seja, é um tempo em que é a criança que nos guia na atividade. Vamos salientar aqui a importância quando existe mais do que um filho. Portanto, vamos pensar em 2 irmãos. É importante os pais também estabelecerem estes momentos de interação de qualidade em separado. Ok? Não estar sempre, ou seja, ter um momento em que a mãe vai almoçar fora com os anos e o pai vai com a Francisca, por exemplo. Terem momentos separados com os 2 pais, porque é uma percepção que a criança tem, ok, olha, eu até sou especial, os meus pais não me estão a meter aqui no mesmo saco, entre aspas, percebem os nossos gostos diferentes, os nossos interesses diferentes, criar estes momentos específicos. Isto tudo trabalha a relação, não é? E depois pensando, se calhar aqui um bocadinho mais na parentalidade consciente, que isto é transversal a todas as relações, apesar de se chamar parentalidade, não é? É transversal a todas as relações, que é o tentarmos estabelecer sempre uma comunicação positiva e assertiva, ou seja, dizermos claramente quais são as regras, quais são os valores que são importantes, mas permitir também que a criança exponha a sua opinião, exponha as suas emoções, exponha os seus desejos e nós estarmos abertos a isso. No fundo é a regra do igual valor, ou seja, tanto eu como o meu filho temos o mesmo valor. E aqui não estamos a falar de permissividade. É importante que o pai e a mãe tenham um papel distinto da criança, mas que saibam ao mesmo tempo ouvir a criança e responsabilizá-la pelas suas ações. Isto é muito importante. Uhum. Uhum. Exatamente, perceber que determinada Igual ação vai ter valor não é determinada necessariamente igual responsabilidade, consequência mas e ela é a criança responsável também tem uma por isso, sim. responsabilidade. No, Portanto, tudo o que trabalha a relação, a proximidade, acho que isto é consequência. fundamental. E depois, por último, se calhar, mas não menos Já, importante, que é nós para estarmos bem para os outros, para estarmos disponíveis para os outros, quer emocionalmente, quer mentalmente, não é? Que também precisamos de espaço, temos que estar bem connosco. E, portanto, também não nos podemos esquecer de cuidarmos de nós antes de sermos pais, como homens, como mulheres e mesmo numa relação, antes de sermos marido ou esposa. Mas eu já não sei o que é que gosto de fazer, já não sei quais são os meus interesses, porque eu estou tão emaranhada nesta relação que já não sei. Isto também não é saudável. Pronto, eu diria assim. uhum, pois. No fundo, isto das relações tem sempre que Exatamente, haver um eu e um tu, para que depois exatamente. efetivamente haja algo ali construído em comum, senão é uma completa fusão e isso já não é saudável. Acho que estas são, lá está, tudo aquilo que Não sei se ias trabalha e acrescentar mais promove alguma a coisa ou proximidade concluir da estas relação, dicas. acho que é aquilo que de facto vai fazer crescer
o afeto, a união e a compreensão, seja entre pais e filhos, ou entre casal, entre amigos. Uhum. Muito bem. Eu a ouvir-te e também a refletir um bocadinho sobre este tema, Uhum. enquanto psicóloga, enquanto mãe, cada vez mais vejo a importância realmente da relação. E aqui falamos de dicas e de estratégias. Há muita informação por aí, há cada vez mais estudos, etc., que nos podem quase que ajudar a fazer tudo de uma forma perfeita. Acho importante também esclarecer que isto da vinculação, de promover uma vinculação segura, não é o sermos perfeitos também. E é importante também mostrarmos que aos nossos filhos que não somos perfeitos. E é na reparação disso, deles, ok, nem sempre fizemos bem, mas continuamos aqui a tentar melhorar, que também se constrói esta confiança e esta vinculação verdadeiramente segura, porque isso também não queremos que os nossos filhos sofram a tentar ser perfeitos. É, no fundo, através disto que lhes damos algum exemplo e também não queremos propriamente isso. Sim, sem dúvida. E assim, isto são muitas dicas, muitas estratégias, às vezes para o todos, estar no não é? aqui e agora Mas depois, ao nível mais realmente particular, a é chave. importante vermos porque há contextos de vida em que são realmente complexos e são diferentes e nada é, como estavas a dizer, nada é linear. Portanto, há aqui desvios que às vezes sim, exatamente. Sim. E Olha, cada e uma coisa pessoa, importante que estás a dizer, exato, e desculpa, cada pessoa faz o melhor é que importante sabe e se que pode, calhar podemos depois mesmo. ter aqui algumas pessoas que pensam, se calhar eu devia ter feito assim, devia ter feito diferente, se Sim, calhar o sim. meu filho agora está a ter este comportamento porque eu no passado. Não, nós fazemos sempre o melhor com os recursos que temos em determinada altura. E vamos partir sempre deste pressuposto. Portanto, se eu naquele momento fiz aquilo era porque. Mas não vale a pena estarmos a olhar para trás e ficarmos a achar que determinado comportamento está relacionado com aquilo que eu disse ou que eu fiz. Não, foi o melhor. Não, não, Exatamente. Não serve aqui para nos julgarmos ainda mais e pormos mais peso, exatamente. Sim. é para realmente aprendermos e olhando para o futuro, tentar sempre fazer melhor. Olha, chegamos aqui mais ao final e eu estou aqui a ver, houve algumas questões com os sons que a transmissão não tenha corrido da melhor forma, mas acho que de alguma forma que fomos transmitindo as ideias mais importantes e que não correu tudo mal. Não sei se há mais alguma questão que quem ainda cá esteja a ouvir-nos que queira fazer entretanto, se não, convidava-te a falar um bocadinho o que é que gostarias de nos falar no final para Sim, concluir inclusivamente e se existirem particularmente questões falarmos deste teu que projeto depois queiram colocar, que estás agora tanto a podem começar. dizer aqui ou a mim, exatamente, e nós respondemos. Pronto, de facto agora terminei o Podem doutoramento, não enviar é? E estou numa diretamente. fase um bocadinho diferente em que estou a criar o meu próprio projeto de psicologia e desenvolvimento pessoal, que tem o nome de Filosofia. E nesta fase estou mesmo pronta a criar aqui parcerias com algumas escolas, com algumas empresas, a tentar fazer este trabalho que nós estamos, no fundo, a fazer aqui, a dinamizar alguns workshops. Pronto, quem tiver algum interesse poderá também acompanhar nas minhas redes e vai vendo as novidades que vão surgindo. Mas no fundo é isto, é um espaço de psicologia e desenvolvimento pessoal que eu espero que no futuro surjam aqui outras áreas
que de mãos dadas com a psicologia ajudem a ver o ser humano como um todo. Sim, sim, Uhum. vai. Neste momento é online, as Neste momento é um condições estão espaço agora a ser online, construídas, mas em janeiro vai também é um espaço abrir. físico ou vai ser um Portanto, espaço será um físico? espaço em Moselos, Santa Maria da Feira. E eu- Sim, Santa Maria da Feira. Exatamente. ok. Sim, exatamente. É pertinho. Conselho de Portanto, a Santa Maria da partir de Feira janeiro vai ter e um espaço Distrito de físico, Aveiro, sim. mas aqui mesmo pertinho do Para Porto já é também. mesmo através das redes sociais, estes encontros online, outros presenciais, mas em escolas. Pronto, mas Muito para já, bem. é assim. Olha, fico muito contente. Admiro-te muito por, eh, por, eh, sério, pelo trajeto que fazes. Também temos alguns pontos em comum, não é? Nessa dança entre a investigação e a clínica e espero mesmo que tudo corra bem. Gosto muito do nome, achei Que bom. mesmo inteligente e com certeza que eu vou ficar aqui a Não, olha, acompanhar-te agradecer esta oportunidade, e a foi muito bom. apoiar-te. É sempre bom Não sei se queres dizer mais alguma estar coisa contigo e falar sobre para estes quem nos temas está a que para ouvir nós agora nos ou no tocam futuro. particularmente, não é? E pronto, e que estou disponível para questões, podem contactar-me através das redes sociais ou através de ti, depois te farás chegar a questão. Estou totalmente disponível. Uhum, uhum. Boa. Bem, se não houver assim agora questões, nós despedíamos. Já é adequado dizer boas festas a todos, não é? Desejar umas ótimas entradas em 2022, que seja melhor ainda do que já foi. A ti particularmente agradecer-te pela disponibilidade, pelo A carinho nós, e desejar-te obrigada. muita sorte mesmo, que nada te pare agora neste teu percurso, está bem? Bom fim de A semana. nós, a nós. Então, despedimos-nos por Sim, porque hoje, não? o resto de bom fim de Sim. semana a todos. E Bom fim de semana. 2022, quem sabe, mais Tchau, lives, beijinho. não sei, vamos ver.